Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho uma amiga aqui de 20 anos, uma profissional, não deveria falar, mas vou falar foda, que, que tem uma trajetória linda que ela vai contar aqui pra gente. Hoje está numa empresa brasileiríssima e uma das empresas mais importantes aí do nosso setor da saúde. Cíntia, minha querida amiga, que honra ter você aqui. 20 anos de amizade. Queria agradecer demais por ter aceito o convite. E aí eu vou pedir para você começar essa história contando antes de eu te conhecer, que foi em 2005, até chegar onde você está hoje na MS, na área Obrigada de pelo OTC. convite. É Imagina. muito bom estar aqui, uma energia muito boa. Vou te contar essa história. Muitos anos, vim pensando no carro, né? Muitos anos de trabalho. E Mas pode ir lá antes atrás, da teu pai gente se comerciante. conhecer, né? Então, eu sou filha de um comerciante. Então, meu pai era um de 3 sócios de uma empresa de confecção do Brás. Então, eu nasci e cresci no mundo da confecção. Você ia lá? Eu ia muito lá. É uma das melhores Então, escolas que tem, né? porque na verdade a minha família era meu pai e os 2 irmãos, então tudo acontecia dentro da empresa. Chamava Madoka, Madoka. que é Marcos, Douglas e Carlos. Adoro. Os names brasileiros Como é a são... MS, né? E aí a vida da minha família girava em torno da fábrica. Então eles fabricavam para eles e para as outras empresas do Brás. E o core do negócio era jeans. Então a gente passou por muitas fases boas e fases ruins, como todo empreendedor no Brasil. Meu pai cuidava da área comercial, cuidava mais da loja em si, da loja, dos clientes e tal. O meu tio, o Carlos, cuidava de finanças e o Marcos cuidava de toda a parte produtiva, né? Então eu cresci nesse mundo de altos e baixos. Então tinha coleções que iam super bem, tinha coleções que iam super mal. E aí o que você fazia com a coleção que não ia bem? Estoque. Né? E até hoje eu lido com isso, porque hoje também todo mundo lida, né, com write-off de produto e tal. Então eu nasci nesse mundo. E aí, quando eu tinha mais ou menos Só que sociedade é uma coisa complexa, né? Super. Então, eles viviam também muitos altos e baixos, sempre um tem a sensação que trabalha mais que o outro e tal. E aí, meu pai, como era da área comercial, eu acho que era o mais pressionado nessa história. E aí, um belo dia, meu pai decidiu sair, falou que ia sair, só que sem o meu pai não tinha atração. Sim. Né? Acho que isso eu herdei do meu pai. Eu sou a trator, né? Eu tava da atração. E aí, eles falaram, bom, se você vai sair, a gente vai fechar, porque quem vai ficar com a área comercial, né? E aí eles ficaram mais uns 2, 3 anos, depois decidiram fechar tudo, fecharam a empresa e tal. E aí, só que meu pai saiu, quando meu pai disse que ia sair, meu pai saiu e saiu sem nada. E aí meu pai foi pegar algumas representações, porque conhecia todo o Brás, né? E aí foi falar com amigos comerciantes e começou a vender as coisas dos amigos comerciantes. Então, do dia para a noite, meu pai não tinha nada, nem a empresa, nem o prédio. Eles tinham um prédio grande no Brás, construíram. E aí a gente se depara com o meu pai com um monte de sacola de roupa em casa para a gente poder ajudar ele a arrumar as roupas. A gente passava as roupas para ele poder ir vender no outro dia e tal. Então a gente sempre viveu nesse mundo. Aí depois venderam tudo, se reergueram e tal, mas meu pai sempre trabalhou com comércio. Aí depois foi comprar posto de gasolina. E depois fez um buffet infantil, e aí meu pai... Ou seja, ele gosta de coisas bem desafiadoras. Eu nasci nesse mundo. E a minha mãe sempre ia acompanhando ele. A minha mãe é professora de formação, trabalhou em banco muitos anos, mas aí depois que eu nasci, ela parou de trabalhar, e aí ajudava e acompanhava meu pai nessas empreitadas, porque não era fácil, né? Então toda vez, agora eu vou vender tudo, vou comprar postos de gasolina, aí ninguém sabe de posto de gasolina, né? Então... era uma família italianona bem desafiadora. E aí, quando eu cresci, estudava em escola particular, aí depois que meu pai... a gente é da Zona Norte de São Paulo, toda a família, e aí depois que meu pai saiu da sociedade, eu tive que ir para a escola pública, porque daí ficou meio sem, de um dia para a noite, sem recurso, né? Então, eu fui para a escola pública, eu estava indo para o colegial, e a minha irmã ficou na escola particular
por mais um pouco tempo. E aí meu pai queria muito que eu ficasse trabalhando com ele na época que eu entrei na faculdade. Meu pai não era um entusiasta de formar pessoas, porque meu pai não estudou Sim. super pouco, e a minha mãe estudou até o colegial e um pouco de pedagogia e tal. Então, assim, meu pai falava: ah, não vai fazer faculdade, vamos trabalhar aqui, né? Meu pai tinha um buffet infantil na época que eu tava entrando na faculdade. Daí, pra mim, aquilo era muito maluco, Como é que chamava o porque... buffet? Ai, eu não lembro, não sei o que lá da Folia. Ali na Zona Norte? Na Zona Norte, bem grande, porque meu pai sempre fez coisas muito grandes. Então era um buffet grande, fazia festa de 15 anos, tal. Eu ajudava muito, eu ajudava, ia ser monitora lá, mas eu não queria, né, trabalhar no buffet infantil, até porque trabalhar na família não é uma coisa tão fácil, né? Não. Né? Você sabe bem. Então, aí eu falei, não, eu vou estudar, e eu tenho um tio que foi executivo há muitos anos, trabalhava na Alcoa, meu tio. Então, eu tinha uma referência muito boa do meu tio, que trabalhava em empresas grandes, né, que tinha uma carreira e tal. E aí eu falei, não, eu vou estudar administração, ou marketing, ou jornalismo. E aí fui fazer o vestibular, eu fiz o colegial na escola pública, aí no final do colegial, no último ano do colegial, eu fiz junto cursinho. Então, eu fazia de manhã o colegial, à tarde anglo, e à noite eu fazia um curso de francês da escola que tinha lá, e aí eu fazia. Por que francês? Agora eu fiquei curioso. Então, porque na verdade era um curso grátis dentro da escola e não tinha inglês. Sim. Então, aí eu falei, vou fazer esse francês aqui, né? Já que eu não faço nada, só a escola, o anglo, e à noite eu não fazia nada. Então, a minha vida inteira eu fui assim. E aí eu estudei 5 anos de francês. Junto aí, depois que eu saí do colegial, eu fiquei algum tempo lá fazendo aula. E aí fiz o cursinho, porque daí a escola pública não era boa. E aí falei, não, vou fazer esse cursinho para poder entrar nas faculdades e tal. Aí eu entrei, prestei algumas, entrei na SPM, entrei no Mackenzie, entrei em algumas delas de comunicação. E aí fui fazer Mackenzie, porque na época eu tive que escolher meio por custo-benefício, né? Eu morava na Zona Norte, Sim. tinha que ir até o Mackenzie, atravessar a cidade toda e tal. E aí eu fiz o Mackenzie, comunicação, fiz propaganda e marketing lá no prédio da arquitetura, foi uma experiência super legal. Bom, e aí eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar. Nesse meio tempo do meu pai no buffet e tal, meu pai tinha muitos amigos de comércio. Então, nos finais de anos, assim, quando eu entrava de férias, eu ia trabalhar no shopping, nas lojas dos amigos do meu pai. Então, eu sempre fiquei trabalhando nessas coisas. Então, eu falei, vou fazer propaganda e marketing, eu vou trabalhar no negócio como um todo. Eu não sabia se eu queria agência, se eu queria marketing. Meio falei, vou testar. E aí, entrei na faculdade e fiquei olhando, porque daí eu entrei num lugar que ninguém conhecia, né? Sim. Minha família não tinha um conhecimento de o que era esse mundo, e nem indicação e nada. Então, eu ficava olhando os murais da faculdade para ver aonde que eu podia trabalhar, estagiar e tal. Mas eu entrei no Mackenzie à tarde. Só tinha à tarde aquele curso. E aí depois foi abrindo à noite. Então eu fiz 2 anos à tarde, que era ruim, porque eu não podia trabalhar Fazer nem de nada. manhã e nem à noite, né? E aí, no segundo ano, eu passei para a parte noturna, o curso. Só que aí era ruim, porque eu chegava em casa super tarde. Eu morava no extremo da Zona Norte, quase na Serra da Cantareira. Então eu tinha que sair do Mackenzie e ir até lá todo dia, enfim. E aí eu falei, vou... E aí eu comecei a me inscrever nos processos ou de trainee ou de estágio e tal. E aí um dia eu estava na aula e um professor indicou, falou que tinha vaga de estagiário na W. Na W Brasil. E a W era nossa, né? Super, todo mundo queria trabalhar lá. E aí eu falei, vou me candidatar nessa... Eu me candidatava em todas, na verdade. Mas aí na W me chamaram. E aí eu fui lá, fiz o processo para trabalhar no atendimento. Mas era grátis, não ganhava nada. Sim. Porque, nossa, era W Brasil, então Lembro você bem. já ia lá, para que você precisava ganhar, né? E aí eu passei no processo, era do lado da faculdade, daí eu falei, bom, então eu vou. E aí foi uma escola, porque eu trabalhei com o João Jotti, que era um dos maiores Querido João, não sabia que tinha trabalhado com o João. da W, eu entrei para trabalhar no grupo dele.
E aí a gente atendia várias marcas, atendia os DDDs, atendia a Mercedes na época do Lançamento. lançamento, Sim. atendia a Santer, atendia várias marcas, então foi uma escola para mim entender como aquilo funcionava, o que que era criação, o que era atendimento e tal. E no meu grupo tinha Luigi Bertoli. Então, Luigi Bertoli, naquela época, anunciava no jornal Sim. impresso. Então, tinha que liberar os jornais. E aí, muitas vezes, eu saía da W, ia para a faculdade, E voltava para pegar os jornais para ir liberar os jornais, ou com cliente, ou interno e tal. Então, eu trabalhei lá um ano e pouco. É uma loucura, né? Eu chegava, entrava tarde, entrava umas 10, 10 e pouco, mas eu saía quase em cima de ir ir pra para aula, faculdade. né? E foi super bom. E aí foi o suficiente para eu entender que a agência não era o meu lugar, né? Que é assim super importante, porque hoje eu sei, até hoje eu Da sei relação. tudo que acontece lá, como funciona, quais são os Sim. prazos, como é a relação de custo, enfim, como que é a relação da criação com o atendimento e tal, mas não era para mim. E aí eu fiquei lá e fui também me alistando nas outras oportunidades. E aí eu participei de um processo na Behringer, na época, para ser estagiária de comunicação interna. E aí eu passei nesse processo e fui. E aí fiquei também trabalhando mais um ano na Behringer. E aí também foi outra escola, porque daí é como uma empresa alemã funciona, né? E aí eu não trabalhava no marketing, mas eu comecei a conhecer as pessoas do marketing. Na época eles tinham a parte de consumo com a Doce Fim e várias outras marcas, então era legal. Tinha o OTC já, então, mas eu trabalhava com comunicação interna. E aí fiquei mais um ano e pouco. Lá não tinha uma vaga, era só estagiário, não tinha analista. Então, no final do processo do estágio, eu gostava de lá, gostava das pessoas. Até o ano passado eu reencontrei a minha diretora de lá, a Ana. Ela casou com um canadense e mora no Canadá. Que legal. Então, através do LinkedIn, eu conseguia achar a Ana. Foi super interessante, assim. E aí, então eu vi o processo da Kaiser no mural da faculdade, fui lá participar e também passei. E aí saí da Behringer, né, de uma indústria de saúde, fui trabalhar na Kaiser. Eis que chego lá como analista, aí era uma vaga de analista, já não era de estagiário e tal. Aí eu cheguei na Kaiser, e aí o Paulo Menoita, que hoje está na Firmenich e tal, o Paulo me entrevistou e me contratou. E aí tava rolando uma mega mudança lá. E aí, depois de uma semana que eu comecei a trabalhar lá, o Paulo saiu. Mandaram o Paulo embora, mudou todo mundo, começou a chegar as pessoas da Ambev, os novos contratados e tal. E aí foi o primeiro desafio da minha vida, né? Porque eu falei, meu Deus, agora eu vou ser demitida, né? Porque eu tô Mal aqui, cheguei. mal cheguei, não conheço ninguém, não sei nada desse mundo, porque daí era um mundo de consumo, né? De vendas, de trade e tal. Mas aí eu dei sorte no bom sentido. Aí as pessoas que entraram eram ex-Ambev, o André, o Luiz Fernando, o Júlio, né? E aí foi lá que eu conheci o que era a essência do marketing. Então foi realmente uma escola para mim, não foi fácil, né? Cerveja, acho que hoje é menos, mas naquela época era super masculino. Muito. Então muitos homens trabalhando lá. Mas foi uma escola para mim. Eu era eles me chamavam de garotinha. Porque Garotinha. eu era a única mulher, né, no meio deles todos, era gerente de produto, daí tinha um gerente de marketing, diretor de marketing. Então a área era bem grande, com trade, vendas e tal. E daí lá eu aprendi toda a essência da faculdade real life, né? E fiquei lá 5 anos. E aí lá eu fui promovida a todos os analistas, gerente de produto, trabalhei com promoção lá em eventos. Também fiquei um ano fazendo carnaval de Salvador, de São Paulo, do Rio. Então me deu muita bagagem assim do que é o marketing, de o que é consumidor, de como você olha o consumidor. O mercado de cerveja estava mudando muito, né, com a chegada da Ambev, de Skol e tal. Então foi muito legal. As pessoas que trabalharam comigo lá, e você é um deles, conheço até hoje, são amigos. Outro dia a gente foi para o Rio de Janeiro e a gente foi na casa do Júlio, né? E hoje a gente se diverte dessa história. Na época era um trabalho pesado, né? A gente aprendia pra caramba, mas a gente trabalhava o dia inteiro, virava à noite, fazia planejamento. Eu fiquei na Kaiser trabalhando 5 anos sem férias porque não podia tirar férias no verão, que era a nossa sazonalidade alta,
e no inverno era época de planejamento. Então, a coisa se misturava entre o dia e a noite lá, mas foi muito bom. E aí de lá, inclusive, saí com marido, namorado, filhos, né? Então, eu digo que a Kaiser foi um presente na minha vida. Não foi fácil, mas foi libertador, porque me trouxe família, né? Eu conheci meu marido lá e a gente está juntos até hoje, esses 20 anos dessa jornada, e me trouxe toda a bagagem para eu seguir nessa história. E aí, como eu conheci o Rony lá, o Rony naquela época era do marketing também, depois virou trade. Aí eu falei, acho que não rola, né, de ficar trabalhando e namorando e vivendo no mesmo ambiente. Aí eu falei, acho que eu vou mudar, já tinha 5 anos de Kaiser. O ambiente também estava mudando muito, a empresa mudou, foi comprada, enfim. E aí eu me mudei para Cargill. A Cargill tinha acabado de comprar a Seara Alimentos e a proposta era fazer um rebranding da Seara, né? Desde portfólio, mix e tudo. Então eu fui para lá, foi ótimo, assim, acho que daí eu tinha trabalhado com saúde, trabalhei no mundo de bebidas, que me ensinou várias coisas, e aí fui trabalhar no mundo de alimentos, como uma startup, né? Então quando eu cheguei, não sei se eu já te contei a história, mas quando eu cheguei na Seara, tinha um diretor lá de vendas, a gente respondia para vendas lá, não tinha um marketing, isso foi um choque também. Eu saí de uma escola que era branding, marca, não, para ir para uma escola que vendas era o guide do negócio. E aí ele falou para mim assim: olha, a gente tem uma fábrica, e eu fui cuidar de empanados para formatar um portfólio competitivo com a Sadia. E aí, então, eu cuidava de empanados, hambúrguer e mortadela. Aí eu falei, tá, a gente fez uma fábrica de empanados para você lá na cidade de Ceará, que é uma cidadezinha do lado de Pequenininha. Chapecó, né? Vai para lá e você só volta quando você tiver portfólio. Aí eu falei, ai meu Deus, como assim vai para lá, né? Aí eu tinha recém-casado, aí falaram, ó, sua passagem, você vai para lá, não tem data da volta. Quando você tiver os produtos, você volta. Aí, ok, aí eu cheguei lá em Ceará, não tinha hotel, uma pensão em frente da empresa e uma fábrica enorme montada. E aí eu trabalhei com um P&D, acho que trabalhei lá uns 10 dias, fazendo produto, o que que era empanado, o que que era competitivo, o que que não era, qual era o hambúrguer e tal. E aí a gente fez todo um mix de produtos lá. E aí depois disso voltei para envelopar e criar o posicionamento, que marca ia ser e tal. Então, era uma experiência completamente diferente, né? Que puxa, você entrou numa área que não tem nem produto, e agora? Sim. Né? O que que é o P&D, como que faz um empanado, qual Que que é a é... essência do marketing, né? Da ponta a ponta, né? Mas aí cada empresa tem um formato diferente, né? Por exemplo, na Kaiser já tinha o portfólio de produtos, a gente trabalhava mais Sim. posicionamento, e aí tinha Kaiser Summer, Kaiser Bock, e aqui você não tinha nada, não tinha o que vender, né? Então foi uma experiência muito. E eu gosto, eu sou muito, acho que da essência do meu pai, empreendedora nesse sentido. Eu gosto de começar a história, de fazer do começo, eu gosto muito, assim. Então foi legal, assim, foi um choque, porque, puta, eu não sei fazer isso, eu não sei o P&D, eu não sei sobre miligramagem da farinha, sabe assim? Mas depois é muito legal, porque daí você aprende, né, na essência do produto. Então, eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora para mim. E aí saí dos mestres cervejeiros para olhar carne processada, como faz o hambúrguer, os mitos e as verdades do nuggets, né? Então é bem interessante assim. E aí eu fiquei lá 2 anos e a empresa, depois de 2 anos, mudou os escritórios todos para Santa Catarina. Eu tinha acabado de casar. E aí eu falei, olha, eu não vou para Santa Catarina agora, né? E aí eu fiquei um bom tempo, não sei, não lembro se 3, 6 meses, indo na segunda-feira para Navegantes e voltando na sexta, então era intenso. E eu falei, não vai dar essa história. E eles falaram assim, não, a gente adora você, tá indo super bem, a sua mesa tá lá em Santa Catarina, falando, não, mas eu moro aqui, né? Eu não quero ir lá agora. Então, foi um processo assim difícil para mim, porque eu gostava, a empresa realmente, a gente fez todo o startup de agência, de branding, então um trabalho bem legal, assim. Mas eu falei, não é para mim, porque agora eu não quero ir morar em Santa Catarina. Então, eu não lembro como que eu fiz esse processo, mas eu cheguei e fiz um processo, eu comecei a fazer um processo no Axê, me chamaram para as entrevistas lá e eu, num processo bem longo, eu falei, bom,
Achei indústria farmacêutica, acho que eu vou voltar para lá. E na época, as empresas farma viam com muito bons olhos essa experiência do consumo, Sim. né? Que eu já tinha 2 anos de Seara, mais 5 anos de Kaiser, porque toda a parte de desenvolvimento de marca, de consumidor, então era muito valioso para a indústria farma, que tinha muito mindset médico, né? E precisava diversificar, estava chegando os genéricos, tal. Então aí eu fiz esse processo para trabalhar na OTC do Axê, que tinha produtos bem legais, era o Switch de Decongex, que é uma marca importante deles, então estava caindo a tarja, e daí ia começar a falar com o consumidor. Então, eu passei nesse processo do Axê e fui. E era bom, porque era uma vaga de gerente de produto pleno, que era maior do que a que eu tinha lá, e daí tinha benefícios da indústria farmacêutica, então parecia bem bom. E aí eu fui para lá, também dei a sorte de conhecer gente que já era do mundo de OTC, bem experiente. A minha chefe tinha vindo de Johnson, muitos anos trabalhando com Tilenol, então era outro tipo de aprendizado, né? E aí fui aprender um pouco do mundo da indústria farma, com a visão do médico, né? Porque como Decongex, que era a maior marca, era uma marca de médico, fazia muita propaganda médica, tinha 500 representantes. Então, eu fui aprender essa parte para ver como fazia depois a tradução para o consumidor. Então, eu trabalhei no Axê 2 anos, 2 anos e meio, e foi um trabalho bem intenso. O Axê tinha um mindset muito de banco, muito de finanças, então aprendi bastante sobre finanças, sobre PNL de produto, sobre toda essa parte de. As indústrias farma têm muito esse guide, as margens são maiores, mas eles são muito profissionais na Sim. história de financeira, né? Na indústria de consumo, as margens são menores, então é outro mindset de negócio em si. Então eu fui para lá e aprendi um monte de coisa legal, e a Raquel, que era a minha chefe, depois de 1 ano e meio, saiu para ir para a Merck montar toda a startup de negócio de OTC na Merck. E tem uma história curiosa nessa história de Prochê, da Merck Prochê. A Raquel saiu e falou assim: eu vou montar a startup lá, e aí vamos ver se vocês vão comigo e tal. A gente fez um time bem legal no Axê. E eu gostava muito de trabalhar lá. Eu falei: Raquel, vai lá, vê o que você vai fazer primeiro, me deixa aqui. Eu trabalhava com inverno, era bem sazonal, e estava bem no meio da sazonalidade. Aí a Raquel foi, a gente ficou, e aí depois de um tempo ela levou uma das minhas pares, gerente de produto, para a Merck, e aí eu fiquei no Axê. E aí um belo dia ela me ligou e falou: eu não preciso de uma gerente de inverno aqui. E essa pessoa tem que ser você. Não, eu adoro trabalhar no Axê, né. Aí ela falou assim: não, vem falar com o Miguel, que é o presidente. Aí eu fui falar com o Miguel, e ela falou: nossa, o Miguel adora você, a gente quer. Eles queriam fazer todo porque a Merck é muito farma, e eles tinham um portfólio de Claritin, Afrin, Tinha uns produtos bons, Coopertone, né? bons no global, mas aqui ainda tudo, né? Tinha todo um processo de contratar consultoria, sabe? Para ver qual que era a startup desse negócio, qual que era o GTM, nananã. Então era um trabalho bem de começo mesmo, né, dessa história, mas com um portfólio que já tinha e que era pequeno, que não ia bem e tal. Aí eu falei: bom, ela falou: não, o Miguel gostou de você, então vem para cá. E aí, no dia que ela falou para eu ir para lá, eu falei: eu vou pensar, porque eu gosto, realmente vou fazer mais um inverno aqui, não achei e tal, e eu tava indo super bem. Eu gostava da equipe de promoção médica, eu gostava dessa história do consumidor e Legal. médico. A gente fez um switch bem legal para Decongex, que a marca faturava 250 milhões, não podia cair. E a gente fez uma coisa de sucesso integrada e tal. Então eu estava um pouco resistente. E daí eu fui na acupuntura. Eu tinha muita enxaqueca, fui na acupuntura nesse dia, aí a médica meio bruxa, e eu tava contando para ela dessa história, né, de mudar de empresa de novo e tal, que eu gostava do Axê. Ela falou assim, eu falei: e agora também? Comentei com ela: eu acho que eu vou começar a tentar ter um filho, e aí mudar, né, de empresa de novo e tal. Mas eu também, esse negócio de filho, vai demorar esse negócio de filho, eu falei para ela. Porque eu sou toda enrolada com essa coisa, né? A gente começou a tentar agora, mas já sei, vai ser uns 5 anos aí nessa história. E aí mudar de empresa, aí acabou a consulta, ela falou assim: se eu fosse você, eu iria na farmácia e faria um teste agora. E se você estiver grávida? E fez uma entrevista com um presidente de uma empresa
E ele gostou de você, e aí como vai ser? Aí eu falei, ah, doutora Milene, eu falei, isso daí tá fora de cogitação. Imagina, eu não vou fazer teste nenhum. Não vou estar grávida agora, né? Parei de tomar remédios. Ela falou, ah, eu acho que você deveria ir. Uma japonesa, ela. Ela é até da Sociedade de Acupuntura e tal. Aí eu tava com uma amiga no dia, na acupuntura. E essa minha amiga falou, ah, eu acho que ela é meio bruxa. Acho que é melhor você ir fazer esse teste. Eu falei, você acha? Aí ela falou, não, vamos lá, vamos lá. Aí, beleza, a gente passou na farmácia e cheguei em casa e falei pro Rony, né? Daí o Rony falou, ai, nossa, a doutora Milene viaja nesse negócio, não sei o quê. Eu falei, ah, eu vou fazer logo esse teste aí já, porque amanhã eu vou tomar café com a Raquel, né? Vou falar desse negócio dessa empresa nova. E aí comecei a falar com ele. Aí o teste deu positivo. Aí eu falei, não, mas aí sai o Rony, vai comprar outro teste. Aí a história que tava para um lugar, a preocupação que era, nossa, vamos mudar de empresa, não vou mudar de empresa. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Não é que eu tô grávida mesmo, essa mulher é bruxa, né? Aí liguei pra Raquel, era 10 horas da noite, liguei, Raquel, amanhã eu não vou nesse café da manhã. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você acredita? Eu comecei a tentar e eu tô grávida. Imagine agora, como que eu vou fazer nesse axé, nesse inverno, não sei o que lá. Ela falou, você não vai fazer nada. Amanhã eu te espero no café da manhã às 9 horas. Eu falei, Raquel, você entendeu que eu tô grávida? Ela falou, entendi. Amanhã, no café da manhã, 9 horas. Aí, beleza. Aí eu, meu Deus, Rony, agora, como eu vou falar pra Raquel que eu não vou? Como eu vou mudar de empresa? Grávida? Nem ela, né? Ela falou que é pra eu ir nesse café da manhã, mas nem ela vai me querer, né? Com todo esse estigma de, meu Deus, e agora que faço? Sim. E aí, fui no café da manhã, ela falou assim, Cíntia, você quer ir nessa oportunidade? Você quer aceitar essa oportunidade da Merck? Eu falei, Raquel, eu quero, porque eu adoro trabalhar com você, mas agora a história se complicou. Ela falou: não, a gente quer que você vá trabalhar lá. Então tá bom. Aí ela falou, eu falei, grávida? Ela falou: não, grávida, você vai fazer um inverno, veja bem, você vai fazer esse inverno, seu filho vai nascer em setembro, você planeja o próximo inverno e volta. Aí eu falei: ah, tá bom. Aí, ok. Aí eu falei: tá bom, vou. Aí ela me contratou grávida, e eu Que tava legal. de, sei lá, 2 meses, 1 mês e meio, acho que 1 mês e pouco. Aí fui grávida, falei, meu Deus, mas você tem certeza, né? E aí fui. Aí lá era ela minha chefe, que era a diretora, e eu tinha algumas pares gerentes de produto, tal. Foi legal, que eram algumas pessoas que eu já tinha trabalhado, então foi super acolhedor, as pessoas me acolheram, dava sono no começo, tinha call com global, call com consultoria. Olha, eu não sei se eu recomendo mudar de emprego grávida, mas é uma oportunidade, ao mesmo tempo, um monte de coisa mudando no teu Sim. corpo, e aí você tem que assumir outros desafios. Falar inglês, que era outro desafio, né? Eu não falava inglês super bem, daí eu tinha que estudar inglês, falar com um gringo, viajar. Então, assim, eu viajei da gravidez do Vitor, eu viajei com quase 8 meses para os Estados Unidos, né? Para participar de reunião, para apresentar. Então, assim, é um super desafio. Sou super grata, Raquel, pela oportunidade que me deu e tal, eu sou amiga dela até hoje, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, é um filme que não é fácil, Nem um pouco. né? Então eu acho que foi um desafio enorme. E aí, primeiro filho, você é super encanado com as coisas que acontecem, então não é uma tarefa fácil. E aí eu fiz meu último dia, o Vitor ia nascer na segunda, a minha reunião eu fiz até o último dia, então na sexta eu trabalhei até 5 horas da tarde. Daí o Rony chegou do trabalho com pizza e DVD pra gente assistir, né? Porque segunda-feira o Vitor ia nascer. Então a gente falou: ah, vamos passar o fim de semana aqui, arrumar todas as coisas e tal. Eis que comi a pizza e comecei a sentir um monte de dor. Eu falei, Rony, esse menino não vai nascer segunda-feira. Aí liguei para a médica, ela falou, era 11 horas da noite, ela falou, ah, vai pro hospital e eu vou pedir para te examinar para ver o que acontece. As coisas já estavam meio prontas, mas ele nasceu naquela madrugada. Ele não me deu nenhum dia de descanso, então eu trabalhei até o último Ele tava dia. esperando você. Eu entregar tudo, desligar o computador. E aí ele nasceu naquela madrugada, em vez de ser segunda, nasceu de sexta para sábado. E aí foi isso. Aí tem todo o desafio de você parar a sua vida,
para cuidar de um bebê, né? Então, a gente que está imerso no negócio, na empresa, nos desafios, daí começam outros desafios, né? Então, eu tirei, naquela época, eu só tinha 3 meses de licença maternidade, e fiquei 3 meses, cuidei dele e tudo, não foi uma tarefa fácil, mas depois voltar também não foi, né? Logo que eu voltei, eu lembro, eu tive uma reunião em Singapura. Nossa. Aí eu tive que ir para Singapura, eu tinha 4 meses, não tinha FaceTime, não tinha telefone fácil, assim. E aí eu tive que ir para uma reunião lá em Singapura, fiquei acho que 10 dias, nem lembro. E foi bem sofrido, não é fácil, né? Minha mãe estava aqui, o Rony estava aqui, mas eu não estava aqui, Sim. né? Então, e aí eu acho que começou uma outra fase minha, pessoal e profissional, porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, comprometida com as coisas que eu sempre quis entregar, né? E aí, nesse meio tempo, até a chegada do Vitor, eu estudei, fiz pós-graduação e tal, e depois você se vê tendo que assumir as coisas do bebê na volta para casa. E aí não dá mais tempo de você estudar, de você se atualizar, de você dar mais um extra que você dava no seu Sim. trabalho. Então, quando eu voltei, eu combinei com a Raquel que eu ia trabalhar todo dia até às 6, porque eu tinha uma babá, e eu ia para casa dar o jantar pro Vitor e botar ele para dormir, e depois eu voltaria a trabalhar, se precisasse, porque aquele período das 6 às 8h30 era o único período que eu podia ficar com ele. Então, a gente combinou assim e funcionava. Funcionava super bem. E eu tinha uma babá que ficava, o Rony não chegava cedo do trabalho, então eu chegava para render a babá, e aí é outra dinâmica. Então, eu tive que me reinventar nessa história, porque você tem que continuar entregando tudo no seu trabalho. A minha régua sempre foi um pouco alta, e tinha uma outra régua alta para cuidar em casa. Então, foi um momento de muita adaptação. E aí, como a minha vida não é linear, acho que de ninguém é, né? Mas acho que a minha talvez tenha tido altos e baixos grandes, assim. E eu voltei de licença maternidade, acho que em fevereiro. E aí a Raquel falou: agora vamos executar o inverno. Só que daí, no meio do caminho, na volta de Singapura, me chamaram para um processo seletivo na Pfizer, para trabalhar com Advil. E aí eu conversei com a Raquel, falei, poxa, a Raquel me contratou grávida, Claro. né? Entrei de licença maternidade, então, assim, fui conversar com ela. Falei, Raquel, eu recebi essa proposta de fazer essa entrevista, mas eu queria entender de você, como que vão as coisas aqui, essa volta, consultoria, a gente vai vender o OTC, não vai vender o OTC? Aí ela falou assim, bom, eu trabalhei com Tilenol grande parte da minha vida, e ela falou para mim, olha, a Advil é uma escola, e vai ser uma escola para você. Eu tenho certeza que você vai passar nesse processo. Eu queria muito que você fosse, porque aqui provavelmente a gente vai envelopar esse negócio para vender, e eu não sei como vai ser depois. Pois. Então, se você passar nesse processo, eu acho que é mais legal para sua carreira seguir na Pfizer. A Pfizer é uma empresa gigante, né? Eu acho que vai ser bom para a sua experiência. E aí eu pensei, nossa, com um bebê novo, recomeçar essa história, porque sempre que você muda de empresa, tem um desafio novo e um recomeço, Sim. né? E aí eu fui lá fazer, eu não conhecia ninguém que trabalhava lá, na verdade minto, eu conhecia o Dani Blumen, que era Behringer, na época que eu trabalhei lá na Behringer, de estagiária, ele era gerente de marketing. E aí, mas não foi ele que me chamou, foi uma outra pessoa. E aí, quando eu cheguei lá, encontrei com ele estava lá na Pfizer naquela época. E aí, encontrei com ele, fiz o processo seletivo e acabei passando para ser gerente de produto de Advil. E fui. Então, eu lembro que na primeira semana que eu entrei na Pfizer, eu arrebentei o carro. Eu bati o Putz. carro. Porque eu saí 6h30 atrasada para render a babá. E aí, na pressa de chegar em casa para pegar o Vitor, eu bati o carro. E aí, naquele dia, a gente falou assim: não, chega. A gente precisa de uma babá que tenha um turno estendido, porque não vai dar, né? Para ter essa ânsia e organizar a casa, porque ir lá na Pfizer com o Advil ia ter que dar um pouco mais de mim do que sair às 6, né? O combinar sair às 6 Sim. e trabalhar não ia funcionar, pelo menos não no começo, assim.
E aí fiquei na Pfizer quase 4 anos e pouco. Aí fui gerente de Advil lá, fui gerente de Centrum, fui promovida a gerente de marketing. Aí a Luísa nasceu lá, então foi um período bem legal, assim, um outro formato. A Advil era uma startup, e aí depois a gente fez um projeto local, depois expandiu, aprendi muito a trabalhar com o regional, com o Latam, com o global, e eu gostei muito de trabalhar lá. Trabalhei quase 5 anos eu trabalhei. Fui de várias marcas, formei time e tal, uma jornada bem bacana. A Pfizer tem um projeto bem legal de formação de pessoas. Então, quando você chega lá para ser o gerente de produto, eles falam: como é o gerente de produto da Pfizer? O que a gente espera de você? E à medida que você vai crescendo, tem um apoio de gestão muito legal, assim. Então, foi uma empresa muito diferente de trabalhar. E aí, depois de Pfizer, eu fui para Sanofi. Aí, a minha vida é meio deixar a vida me levar, sabe assim? Aí um dia eu estava numa festa de uma amiga, encontrei uma amiga de uma amiga que trabalhava na Sanofi, e ela falou: Nossa, mas tem uma vaga na Sanofi, você não queria participar desse processo? A gente está precisando de gente que a gente conhece e tal, não sei o que lá. Aí eu fui nesse processo, era um processo para farma, para trabalhar com o suíte de Allegra dentro da farma, que era o que eu já tinha feito com o Decongex. E aí eu passei, e eu tinha, acho que por causa do meu francês na escola, eu tinha uma coisa com a Sanofi, eu sempre quis trabalhar lá, né? E aí eu falei: Nossa, uma empresa francesa e tal, Finalmente, né? vou usar o meu Nossa, francês. E aí eu falei: Nossa, acho que vou gostar de trabalhar lá. E fui, mas num desafio super desafiador, que era levar o consumo dentro de uma empresa de maduros, de produtos maduros da prescrição médica, e olhar para o SUT de Alegra. Então eu não trabalhava com marketing, com marca, com negócio, trabalhava com inovação. Então, eram projetos de inovação. Aí eu fui aprender sobre gestão de projeto, sobre conexão do projeto com a fábrica, com a S&OP, eu era responsável desde a ideia até o produto no estoque. E aí eu fiquei lá 1 ano e meio, e aí trabalhando com esse projeto de suíte de Alegra. Aí quando a Alegra passou no suíte, passou a ser sem tarja mesmo, aí eu fui junto com a Alegra para o OTC, que é até onde essa amiga da minha amiga trabalhava. Não sei se você conhece a Patrícia, acho que era Garcia, a Não. Paty, ela era da Sanofi, trabalhou, foi depois diretora de marketing da Sanofi, depois foi minha chefe e tal. Então, a Paty estava lá nessa época, cuidava de Dermacide, e aí fui para a Sanofi OTC, de fato, e trabalhei lá mais um bom período, aí fui Alegra, fui da linha RESP, trabalhei gerente de marketing, depois que eu formei o time, a gente fez o switch, trabalhava com promoção e consumidor também. E aí a gente comprou a parte da Boehringer, então aquele meu portfólio da Boehringer virou um portfólio da Sanofi, então eu fiz toda a integração junto com a Sanofi do projeto da Boehringer. Aí fui cuidar de fármaco, um dos multivitamínicos lá, daí tinha Oscal, tinha outras marcas. E aí fiquei na Sanofi 5 anos, eu adorava trabalhar lá, foi uma escola também muito diferente, né? Como funcionam os franceses, como funcionam os americanos, Sem então dúvida. foi um choque de cultura no começo para mim. E aí, virar diretora na Sanofi tinha um, um trabalho ainda longo, né? E aí, um belo dia, um headhunter me ligou e falou assim: a gente tem uma vaga de diretor de marketing e eu queria convidar você para fazer esse processo. Ah, mas qual é a empresa? Ah, não sei. Sei a empresa, mas não posso te falar. Daí você já fica desconfiada, né? Você fala: então não é uma empresa, uau, né? Não, mas vem aqui que a gente vai conversar e tal. E aí, era para trabalhar na Genoma Lab, que é uma empresa mexicana. E eu nem sabia falar espanhol e nem sabia o que era genoma, a não ser Cicatricur, e que é a grande marca deles. E aí eu passei nesse processo, fiz todo o processo, o dono da Genoma fala português, foi casada com uma brasileira, então deu match, assim, eu falei: Nossa, acho que pode ser legal para minha carreira, porque é uma mudança de gestão. Então, era, de novo, uma startup. Era para formatar o negócio de OTC dentro de uma empresa de beauty. Então, desde olhar como era o regulatório, a área médica, o consumo, porque a Genoma é líder de OTC na América Latina, mas não tinha uma linha robusta no Brasil. Sim. Então, era para fazer um depara do México, da Colômbia para o Brasil, assim. E aí eu falei para eles, eu falei: olha, eu gostei da vaga, mas eu não falo nada de espanhol, não sei nada, né?
E aí, disse, não tem problema, a gente fala português aqui, ótimo, todo mundo entende português. Ok. Aí eu fui, foi difícil sair da Sanofi, porque na época da Sanofi, o presidente da Sanofi era o ex-presidente da Pfizer. Então era uma pessoa que eu já tinha relacionamento e tal, e eu tinha uma carreira lá, mas mais de cauda longa, assim. E aí eu falei, acho que tá na hora de testar, é agora ou nunca, né? Porque senão eu vou ficar aqui, Sim. filha desse sistema Que pode e... ser que dê certo ou não. Ou não. E aí eu fui, então me joguei lá no tema da Genoma. Na primeira reunião eu já me toquei que assim não ia rolar, eu ia ter que aprender espanhol, porque eles achavam que sabiam português, mas não sabiam. Então eu falava uma coisa, entendiam outra. Toda parte, eles têm uma parte de produção de comunicação toda fora, no México. E aí, como é que você lidera um time sem saber falar? Então, foi muito interessante. Aí eu fui estudar espanhol, o Rony foi estudar espanhol, a gente criou todo um guide, assim, com o espanhol. É legal aprender outra língua. Não é cômodo, mas é legal. Acho que faz parte, assim. Então, eu herdei essa coisa legal da Genoma. Fiquei lá quase 4 anos, eu fiquei. E adorava trabalhar lá. Eu gostava muito de trabalhar lá, assim. Eu era uma empresa muito, muito pequena, muito diferente das outras que eu trabalhei. Então tinha que fazer tudo, né? E aí você aprende que o empreendedorismo não é só do dono, né? Arregaça a manga, trabalhar numa empresa de dono, falar com o dono. Passei a pandemia lá, então durante a pandemia não foi fácil para ninguém e para a gente também não. Todo mundo achava que as empresas iam falir, que o negócio ia acabar, né? Que não sabia o tema das farmácias, como ia ser. E foi legal porque eu também pude trabalhar com a rede de apoio da Farma, emprestar para a empresa um pouco isso que eu já tinha. Então, a empresa não tinha fábrica no Brasil, eu tinha que desenvolver terceiros. Então, tinha amigos meus que trabalhavam em outras indústrias que podiam fornecer produto para mim. Tinha que olhar tudo mesmo, da fábrica, do produto, da comunicação, da mídia. Aprendi muito sobre mídia com eles, porque eles são muito bons em mídia, em comunicação. Então, foi uma escola de como trabalhar numa empresa de dono, né? Completamente diferente. Como pensa, o mindset de austeridade com recurso. Então, me deu outra bagagem. Até que um dia, eu estava trabalhando em casa e meu marido, o Rony, sempre falou para mim assim: um dia você vai trabalhar na MS. E aí eu falava para ele, não, eu nunca vou trabalhar na MS, porque MS é uma empresa de genéricos e a minha vida inteira eu nunca tive oportunidade de trabalhar. Então, minha vida sempre foi marca, consumidor, né, branding, agência, né? Eu falei, a MS não conecta comigo, né? É uma super empresa, mas não conecta comigo. E um dia, tô trabalhando na Genoma em casa, no tal do home office, e me toca o meu telefone, era 019. Aí eu atendi, assim, falei, ai, golpe. Aí atendi o telefone dele, alô? Aí, oi, Cíntia, tudo bem? É o Marcos Sanches. Aí eu, da MS? Aí ele falou, MS. Aí ele falou, podemos conversar? Daí eu falei, sim, podemos e tal. E aí o Rony estava sentado do outro lado, trabalhando. Aí falou, falei que você ia trabalhar na MS, né? E aí, enfim, daí a gente começou a conversar, eles olharam muito o trabalho que a gente estava fazendo lá na Genoma, né? E uma dos prestadores de terceiristas da Genoma é muito conectado com os donos da MS. E aí eles se conversam tal, e as pessoas me indicaram, e eu nunca conheci ninguém da MS, nunca nessa trajetória, e eles também nunca tinham tido contato comigo, porque nos fóruns das indústrias farmacêuticas, as multinacionais não participam, né? Então eu não conhecia ninguém. Aí ele falou: você pode vir aqui para conversar? Eu falei: posso. E aí fui lá conversar com eles. Eles queriam saber um pouco de como foi meu startup de genoma, porque na verdade eles sempre quiseram ter um negócio de OTC. Tinham marcas e tem marcas enormes, mas nunca tiveram frequência, sequência, consistência, porque eu acho que esse é um dos segredos da Genoma, sabe? É uma empresa muito consistente, com frequência, com comunicação com o consumidor, produtos que entregam, trabalham com a classe BC. Então, eu fui lá conversar um pouco com eles de como era esse mundo, e que é muito diferente do genérico, que é muito diferente da prescrição. Então, eu fui contar um pouco e dizer, olha, só que não é uma tarefa tão simples, nada é simples. Mas eu acho que marca, e com essa reviravolta que a gente tem no mundo, virou uma coisa mais complexa, de médio e longo prazo. Sim.
E o genérico é mais curto prazista, né? Você tem que ter um pipeline importante, planejado, mas se você cai na frente e na hora certa, com o preço certo, você tem muito sucesso. Então, eu acho que a MS é isso, assim, é uma empresa de sucesso, de acesso, né? Muito potente, a maior indústria farmacêutica do Brasil e tal. Mas eu fui fazer um negócio que é diferente do core da empresa, né? E aí, quando eu passei no processo lá, fui lá, falei com o Carlos, falei com o Marcos, com o Gabriel, fiz várias entrevistas, cheguei lá às 5 da tarde e saí 9 horas da noite, no primeiro dia. E aí, quando eu cheguei em casa, o Rony falou, e aí, você vai? Aí eu falei, ah, acho que eu não vou, não. Negócio aí de Campinas, imagina, eu sou super da paulistana da gema, né? Sou Do daqui Brás. do Brás, né? Tal, da Zona Norte. E o Rony fez Unicamp. Então, ele conhece Campinas e tal. E eu falei, ah, eu não vou não. Eu não vou não nesse negócio, né? Tem que mudar as crianças de escola, as crianças já estavam super acostumadas, a gente aqui e tal. E aí, no fim, a conversa foi evoluindo e tal, e quando eu me vi, estavam morando lá. E falei pro Márcio, falei, eu vou então, mas eu vou morar lá, porque daí eu sou essa, né, que tem que entrar de cabeça, conhecer a Sim. empresa e tal. E eu acho que a Genoma me deu muita bagagem para chegar lá, porque a forma de operar, daí, mesmo a MS sendo a maior indústria brasileira, a forma de operar é bem parecida, né, do mindset de dono, Família, né? né, família. Então, eu acho que essa bagagem de Genoma, eu não sei, se eu não tivesse trabalhado na Genoma, talvez eu não fosse habilitada para fazer esse trabalho na MS. E aí é super legal, eu trabalho lá faz 3 anos e meio que eu tô lá, eu adoro trabalhar lá. Nessa jornada, eu admiro muito, né, o Carlos, que é o dono, o Marcos, o Gabriel, o Emiliano, então é uma família muito conectada com o negócio, entende muito do negócio, sabe, da farmácia, da empresa, da indústria. Então, eu, nesses 3 anos e meio, eu emprestei várias coisas que eu aprendi, mas aprendi muita coisa com eles, assim. A MSOTC é um dos menores negócios que eles têm lá, mas é uma das maiores apostas em investimento no médio e longo prazo. Então, eu cheguei lá e tive que fazer um trabalho bem de base. Assim, eles tinham marcas muito renomadas, como o Bálsamo Benguê, o próprio Lucky Day. Eles compraram Dermacide da Sanofi, então eles têm esse mindset empreendedor muito na veia, né, de comprar coisas, de fazer as coisas darem muito certo, de estar junto com a gente no negócio. Então, eu tive que fazer toda a parte de formar um time de marketing que tem que morar em Campinas, ou Hortolândia, ou na região. Acho que esse é um dos maiores desafios, né? Sem dúvida. Como você monta um time que está conectado com o DNA da empresa e que tem a experiência necessária para jogar esse jogo dentro de uma empresa que é uma gigante, que o genérico é o driver, que a prescrição é um outro tema bem importante. Então, tive que formatar um time nesses 3 anos e meio, que não é fácil. Tive que trabalhar nos fundamentos das marcas, então marcas grandes já, mas muito com altos e baixos. Então, a gente teve que olhar que posicionamento, que portfólio, que consumidor. Aí eu trouxe um departamento de insights que não tinha. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito legal, porque soma, sabe? Soma o que eles já sabem, o empreendedorismo que eles já têm, com a bagagem que eu tenho, com a bagagem das pessoas do meu time que são novas, jovens, que podem trazer. Então, eu vejo muito com bons olhos, assim. Não é fácil, a gente é alocado numa força de vendas que não é uma força de vendas exclusiva da OTC, mas eu vejo, assim, uma evolução gigante nesses 3 anos e meio, sabe? De marca mesmo, de olhar o consumidor, de olhar a evolução do mundo do marketing, como está acontecendo. Então, foi até aí, foi aqui que eu cheguei. E eu sou muito feliz lá, adoro trabalhar lá. Acho que eles têm uma forma de olhar o mercado muito empreendedora, sabe? E uma das coisas mais legais, assim, eles jogam em tudo. Então, eles compram o Dermacide, eles compram a Fresenius, eles fazem uma fábrica de canetas, mudam o jogo do mercado brasileiro de GLP-1, então lançam os genéricos de ponta. Então, você olha e fala assim, nossa, eu estou inserida nesse sistema onde você pode jogar qualquer jogo a qualquer hora, mas tem um lado de estar sempre pronto, de trabalhar com a cultura, então tem uma parte
de se doar muito grande. Aí acho que a chave do jogo foi ter mudado para Campinas mesmo. Ter tido a parceria dos meus filhos, né? Do Vitor e da Luísa e do Rony que toparam se mudar. Então você subestima a mudança. Ah, é ali em Campinas. É 1 hora. Mas não É é, 1 hora, né? Então a minha família mora aqui, a do Rony mora no interior, então não é 1 hora, né? 1 hora é até você chegar na estrada, então tive que procurar escola nova, mudar as crianças, então a Luísa estava numa idade, o Vitor na outra, o Rony tem uma empresa em casa, mas tinha os clientes em São Paulo, então de uma hora para outra ele se viu sem estar no mindset lá no dia a dia com os clientes, então não é uma tarefa fácil, assim, mas eu acho que o estar na MS, gostar de estar lá, faz parte a mudança, porque a qualidade de vida, quando você está lá, eu chego em casa em 20, 25 minutos, é muito melhor do que pegar um trânsito e demorar 2 horas para chegar na sua casa, né? Então, acho que essa decisão, ela foi muito acertada e faz parte da construção do negócio MS, sabe? Mas eu sempre falo para o Rony e para as crianças que foi muito bom eles terem comprado essa ideia comigo. E hoje eles gostam, a gente gosta de morar lá, eles gostam da escola. Eles só assim que gostam, querem ficar nessa escola com os amigos de São Paulo. Um híbrido. Porque justo. eles estavam na escola há 10 anos, a Luísa há 8 anos, então tinha amigos que você não forma de uma hora para outra. Só que eu sempre falei para eles, eu acho que a gente tem que, nessa vida, a gente vive para somar, né? Então a gente se reencontrou, porque a gente teve um relacionamento legal lá atrás e Sim. hoje, então eu sempre falo para eles, você vai ter os amigos de São Paulo, você vai ter os amigos de Campinas e ao longo da sua vida você vai somando pessoas, né? Então eu acho que essa vida ela é para isso, para fazer somas. Você tem uma baita trajetória, né? Se principalmente não só na questão do mercado de farma, mas de marcas, né? E Acho que eu você. dei a sorte também de trabalhar, cair em lugares com marcas legais, né? Sorte e o merecimento, né? Acho que a Acho que as sorte e o duas merecimento coisas, andam mas. juntos. É, que acho que te preparou para esse momento na onde você está e aonde o mundo se encontra, né? Onde fazer o processo de construção de marca mudou completamente. Completamente. Como é que tem sido essa experiência de fazer uma gestão de marcas tão importantes como essas, que já tenham, obviamente, um conhecimento, elas já são marcas, não são startups, né? São marcas já conhecidas, mas como é que é esse desafio de fazer marketing dentro dessa indústria, de um varejo que também está mudando bastante, para consumidores totalmente diferentes e que muitos deles, inclusive, estão numa geração que é a geração aí desses mais novos, né? Eu acho que no marketing, eu acho que a gente sempre teve que se reinventar, né? O marketing que eu estudei no Mackenzie, depois fiz pós-graduação na SPM, e depois estudei vários outros cursos, ele não existe mais, né? Eu acho que assim, o que ficou eu gosto sempre de fazer a reflexão, né? O que ficou da essência? Eu acho que o que fica da essência é a conexão com o consumidor. O marketing vive de se conectar com o seu consumidor. Então, por isso que eu acho que quando eu vim para a MS, eu falei para eles, eu preciso de um departamento, de uma área de Consumer Insights, que eu acho que é meu braço direito, esquerdo e o meu farol dentro da estratégia de uma marca, né? Então, se você não conhece o consumidor, como é que você vai traçar estratégias ou criar produtos? Eu acho que isso é uma super verdade. Sem dúvida. Agora, quem é o consumidor hoje? Né? Antigamente, o consumidor era o consumidor que assistia o SBT. Hoje, esse consumidor não é mais assim. Né? Na nossa época de criança, a gente só tinha uma televisão e os programas da televisão, e era aquilo. E a gente ia brincar na rua, né? Hoje não. Eu acho que hoje as pessoas são multibombardeadas de informações, de conteúdos. Então, eu sempre volto para a essência. As pessoas falam assim: o digital é importante? A TV é importante? O rádio? Como que é o consumo de meios hoje? E aí eu sempre volto para quem é o seu consumidor? O que ele faz? Onde ele está? Né? Qual que é a jornada dele? E é a mesma coisa, esse consumidor, ele compra coisas, ele usa coisas, ele consome notícias, mas aonde? Então, eu acho que isso que mudou, né? Hoje você
muitas pessoas ouvem rádio, muitas veem TV aberta, mas muitas também estão no digital. Então, eu acho que a gente tem que se conectar com o mundo e com os hábitos novos. Então, você fala assim, hoje, se a gente olhar, o consumo de coisas que a gente faz na nossa casa é completamente diferente, né? O que você toma de café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, as cápsulas, as coisas de prevenção. Então, assim, complicou. Mas o formato de fazer, eu acho que é o mesmo, com jornadas diferentes, né? Hoje tem muitas jornadas. Antigamente é uma jornada, né? Então, a gente faz esse esforço marca a marca de entender para cada marca qual que é o seu consumidor, qual que é a jornada dele e o que você vai oferecer para ele, né? E eu já trabalhei com muitas plataformas digitais. Eu acho que elas têm o seu papel, mas eu não gosto da linha Sim. 880, né? Eu gosto da linha de você ir testando plataformas e você ir checando como essas coisas funcionam. Um exemplo bom é o tema do Lucky Day, né? Então, quando eu entrei na MS, a Lucky Day é uma marca criada pela MS, né? Uma empresa nacional criou uma marca nacional, um produto nacional que é Lucky Day, que é a enzima da lactase, que resolve um problema super nobre do consumidor. E eu sempre falo para o meu time que o nosso trabalho é um trabalho muito nobre, porque todo dia a gente levanta e trabalha para melhorar a saúde e bem-estar dos consumidores, né? Tem trabalho mais legal do que esse, Não. né? Trabalhando na maior indústria farma do Brasil. Então, assim, muitas pessoas falam assim, nossa, mas você gosta de trabalhar, né? Adoro, porque eu acho que o propósito, né? Todo dia quando você entra, elas falam assim, não, eu tô na maior indústria brasileira do meu país, né? Eu tenho acesso a muitas coisas, o tema é como eu faço, o que eu uso e como eu endereço as coisas, né? Então, o mundo é amplo para a gente lá. E aí, encontra uma marca Lucky Day perdendo market share para as empresas de preço baixo, um mercado perdendo valor, o mercado crescendo duplo dígito, que é raro, né? Porque tem muita gente Sim. entrando, muita gente intolerante, se descobrindo intolerante, mas ao mesmo tempo muita gente querendo comprar preço barato porque não vê valor, né? Então, uma marca inconstante, sem comunicação, sem um posicionamento claro e tal. E daí a gente falou, bom, vamos ver o que fazer para as pessoas aderirem melhor ao tratamento. E a gente criou o Lucky Lovers, e aí a gente criou o sistema de desconto progressivo e tal. E a gente, em um ano, conseguiu 50 mil pessoas na base, aumentando o ticket médio de R$ 99 para R$ 150, né? Então, a cada 45 dias, as pessoas vão lá e compram R$ 150 de Lucky Day. E aí, quando você olha isso, você fala, nossa, tem uma conexão. Qual é a conexão? Né? Eu preciso fazer. E a gente recrutou essas pessoas através da televisão. Então, as pessoas falam, ninguém vê TV. Não, as pessoas veem TV. Né? Então, a gente recrutou essas pessoas através do formato que a gente tinha lá, levamos o programa Lucky Lovers para a TV, angariamos 50 mil pessoas, aumentando o ticket médio, voltando a comprar a marca há 45 dias. Então, muito poderoso. Aí você fala assim, você fez isso com digital? Não. As pessoas consomem digital? Consomem, né? Mas nessa jornada, as pessoas se conectaram com o quê? Com melhorar a qualidade de vida delas, com uma condição que elas têm. E eu ofereci para elas algo que é importante, que é a aderência ao tratamento. Custa caro consumir enzima todo dia, toda refeição, né? Então, eu sempre digo para o meu time que a gente não precisa pasteurizar as soluções, né? Se a gente conhece o consumidor, você consegue trabalhar em várias plataformas e não necessariamente uma só é uma verdade absoluta, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, o profissional do marketing, do negócio, que está conectado com vendas, a gente sempre precisa entender esses hábitos e atitudes de uma forma muito verdadeira, né? E vou dizer que agora, nesse momento, a gente está numa outra revolução, né? Com essa história de proteína, de caneta, de farmácia, de online, de compra digital. Então, assim, qual é a resposta agora? Não sei. A gente precisa De um impacto reestudar. absurdo no mercado. O mercado Exatamente. vai mudar Já por está causa mudando, disso. né? Já está mudando. Produtos, mercados vão deixar de existir, outros vão surgir, produtos que tinham relevância vão perder, em compensação outros. Mas quais são eles? Hoje eu não sei, né? Então a gente precisa começar a entender esse tema dessa mudança de hábito das pessoas magras,
das pessoas que vão adotar a caneta, das pessoas que não vão adotar, de qual faixa etária vai adotar. Então, assim, a minha consumidora de dermacide, o que que vai influenciar na vida dela? E a minha consumidora de Lucky Day e de Benguê. Então assim, não dá para ter uma solução única. E não dá para ter também, isso é uma dificuldade. Eu falo que a gente, falei pro meu time outro dia, eu falei, ó, a gente está numa turbulência. Então, qual é a saída? Apertem os cintos e vamos embora. Né? A única certeza que a gente tem é que tá turbulento. Agora, quando a gente vai sair, como a gente vai sair, eu ainda não sei. Mas a gente vai descobrir juntos, né? Então, eu acho que o time também, a empresa, fica bem ansioso com, meu Deus, e agora? Como vamos? Para onde vamos? Tal. E eu acho que a ansiedade atrapalha e não ajuda, né? Então, a gente precisa voltar sempre para o básico, olhar número, olhar consumidor, olhar lá para frente. Tem coisas que eu vou descobrir, tem coisas que eu não vou descobrir. Então, nesse momento em especial, a gente está nessa jornada de muita mudança. E novidades? Tem novidades que a gente possa contar? Novidades, tem muitas novidades. O segundo semestre é um semestre bem animado na MSOTC, acho que no mercado como um todo. Então, esse ano a gente fez um lançamento bem importante, que é o Lucky Day Long Action, né, que é a enzima de 8 horas. Em 2 meses a gente já está com 5,5% de share. A gente já não era líder mais desse mercado, a gente assumiu a liderança no segundo mês, então a gente está muito feliz, trabalhando muito, porque isso também é importante, né? Numa empresa de dono, a gente nunca. O Carlos fala isso, ele já falou isso para mim várias vezes, e é muito isso, a gente é muito inconformado. Então, nunca você está conformado. Ah, Sim. 5 de chat, nossa, que ótimo, maravilhoso. Então, a gente só tem 5, né? Então, no segundo mês, né? A gente quer mais. Então, a gente está trabalhando bem incessantemente nesse lançamento. Acho que esse mês de julho a gente deve chegar a 8 de share, e é muito bom, né? Assumindo uma liderança muito robusta como primeiro lugar. Então, a gente está bem feliz com o Lucky Day Long Action. E aí, a gente vai criar uma plataforma para os intolerantes no curto, médio e longo prazo. Então, tem o Lucky Lovers, tem o Lucky Day Long Action, e nos próximos 3 anos a gente tem 3 lançamentos para construir essa plataforma. Então, uma plataforma robusta que a gente decidiu jogar. E agora a gente está lançando esse programa do Lucky Lovers mais robusto. Então, não é só desconto, é um programa de vantagem. A gente lançou isso São 50 a semana pessoas, passada. né? São 50.000 pessoas e nem todo mundo tem o mesmo hábito, atitude, então a gente vai trabalhar isso. A gente viu aí uma oportunidade bem interessante para a marca e para os consumidores também. Então, a plataforma Lucky Day é uma que a gente vai fazer um speed up agora no segundo semestre. A Dermacide, a gente tem campanha nova de Paola para estrear. O Dermacide Neutralize está indo super bem, então a gente vem há 3 meses consecutivos ganhando market share. Então, uma mudança de mix, de mindset para a mulher, né? De usar um produto que controla o odor, mas que tem fragrância. Então, a gente vem trabalhando há 3 anos desde o relançamento da marca, o Dermacide Neutralize. E sempre no mês de outubro, que é outubro, mês da mulher, a gente lança campanha nova, a gente faz um monte de promoção, faz evento com Paola, então a gente tem um segundo semestre de Dermacide bem legal. Tá acabando a sazonalidade de multigripe, né? Esse ano o mercado de gripe foi bem complicado, então o mercado caindo versus o ano passado, a gente ainda tá numa discussão, você me pergunta, mas por que o mercado cai duplo dígito? Eu não sei a resposta, assim, tem muitas hipóteses, mas resposta mesmo, acho que só quando acabar o inverno. Eu não sei se esse tema das canetas tem trabalhado com a imunidade das pessoas, eu não sei se as pessoas têm ficado mais doentes e têm usado mais produtos antibióticos do que antigripais, então a gente está nesse Porque tema. 2 dígitos é muita coisa. E o que acontece é que também não tem mais inverno, tem muito high low de temperatura. Então, também isso é uma coisa que a gente está discutindo para o ano que vem. O ano que vem, será que a gente tem que planejar o inverno ou será que a gente tem que planejar o high low? Always on. Always on, né? Então, essa é uma outra discussão, um mercado que está de ponta cabeça, né? E aí a gente tem Benguê, a gente vai ter algumas ativações de Benguê, a gente lançou Beng Pro o ano passado, e Beng Pro tá indo super bem. A marca Benguê a gente revolucionou, trocou embalagem, mudou preço, ajustou todo o mix. Então, assim, tem muita coisa legal. E a gente tá agora no ar com o Multimix, com uma promoção da Disney, com a Moana. Você foi Disney, né?
Eu trabalhei Então, na e a Disney, gente né? Eu fechou fui uma prestador de parceria serviço da Disney. super legal com a Disney. Eles acabaram de lançar o Moana Live Action, que é a reedição do Moana desenho com o The Rock. E a gente fez uma promoção em que a gente sorteia par de ingresso, malas de viagem, e a gente dá uma viagem para Ilhas Fiji, que é uma viagem by Disney bem legal. Então a gente está no meio dessa promo de Multimix, acaba final de agosto. Multimix é uma pastilha para garganta que a gente lançou, sem açúcar e tal, funcional, com um mix de ervas, é um produto super diferente. E é o nosso primeiro inverno. E aí a gente pegou no primeiro inverno e envelopou nessa parceria da Disney. Então, uma coisa super inédita, né? Dentro da maior farma do Brasil, lançando canetas, trabalhando genéricos, a gente vem com uma promo da Moana. Então, assim, eu digo para o meu time, trabalhar em OTC é quebrar barreiras constantemente, entendeu? Porque o marketing de consumo é isso, né? Então, eu mesma nunca tinha feito uma promo. Eu tinha muita dúvida sobre promo, né? Nossa, promoção, Sim. tem que comprar, cadastrar, Será que funciona? concorrer, né? E a gente tá indo super bem, a gente aumentou 70% o volume de multimix de um mês para o outro. É óbvio que a nossa meta é muito maior que isso, mas a gente conseguiu, a semana a gente vem crescendo 30% a demanda, fora a ativação com varejo, o relacionamento com os clientes. Então, eu acho que tem todo o sucesso da promoção tem todo um environment que ajuda o sistema como um todo, né? Como o cliente te recebe, mas botar Moana dentro da farmácia, e aí fazer cinema. Então, assim, a gente quebrou várias barreiras ao longo desse processo. E hoje eu penso assim, nossa, acho que a promoção tem o seu papel, né? E aí a gente foi para o digital, começou a fazer YouTube. Então, a gente achou também esse ano um formato de digital diferente para compor o nosso investimento massivo de TV. E então eu acho que é um ano de aprendizado, assim. Aí o que vai ser o ano que vem? Eu acho que o ano que vem a gente tem que repensar, mas a gente também tem uma série de lançamentos. Então, esse também foi um trabalho que eu fiz. As marcas precisavam ser reposicionadas, mas o lançamento tem um papel, Sem né? dúvida. Inovação tem um papel dentro da jornada da marca. Às vezes a inovação vai dar certo, às vezes não. E tá tudo bem, né? Tem um papel de construção da marca. De refreshness da marca, né? Tem. Então é isso. Então não é um trabalho fácil, mas é um trabalho bem recompensador, assim. Bem divertido. Sim, queria agradecer muito, mesmo, Obrigada. Eu esse gostei papo. muito. Que delícia ter você aqui. Meu mais profundo carinho, admiração, respeito pela sua trajetória, por você, que é, além de tudo, minha amiga. É, Eu poder ter aqui, vocês não estão vendo, mas né? Eu eu, trouxe as minhas eu tenho os pequenos aqui crianças comigo. hoje para assistirem o podcast, porque podcast é hype, né? É hype. Então eles querem saber como faz um podcast, como que as coisas acontecem. Então, Do se a meu, gente tem oportunidade, do meu querido amigo Rony, e dessa turma que a gente fez na obrigada. Kaiser em 2005, Era uma 2006. turma que trabalhava muito, mas se divertia muito também, né? Demais, demais. Muito bom. É isso que a gente leva da vida, os amigos e as experiências, É isso. né? Eu que Obrigado. agradeço, muito obrigada. Imagina. E seguimos aí nessa jornada. Com saúde, a gente vai longe, né? Vai longe, com certeza. É isso, queridos amigos. Agora vai lá na farmácia, compra Dermacide. Se você é intolerante, vai lá, compra Lactei. Vai lá, tá com dorzinha? Bálsamo Benguê, maravilhoso, produtaço. E semana que vem a gente tá de volta.